Boa noite a todos. Desculpem pelo atraso do início da audiência, é que nós ficamos esperando para que tivesse uma quantidade maior de participantes. Estarei hoje aqui presidindo a audiência. Meu nome é Jackson de Jesus, sou vereador desta casa. A vereadora Deise Aparecido Olímpio, que também estará conosco aqui para dar andamento nessa audiência pública. Gostaria aqui inicialmente de fazer o convite para a Elisângela, que é do grupo Olho na Bomba, para que compõe essa mesa conosco. Por favor, Elisângela, se você puder adentrar aqui ao recinto. Noto que temos algum representante de postos de combustíveis. Se algum de vocês quiser ter um representante para nos acompanhar e também para poder externar a posição dos postos, eu acho que seria importante também. Fiquem à vontade, só anunciar o nome. Elisângela, fica à vontade, pode sentar aqui do lado. Ótimo, fica à vontade. Ótimo. Só para apresentar para vocês, é o presidente do Sindicato dos Postos da região, desculpa o nome, Flávio Martins de Souza Campos, presidente, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e região. Gostaria também de convidar o nosso amigo Alex Buragas, do PROCON, diretor, para que venha até a mesa para compor aqui os nossos trabalhos. Fique à vontade, Alex, a gente deve ter uma cadeira aqui do lado, tá bom? Por favor. Bom, é muito importante dizer já para os senhores, antes que a gente inicie aqui os nossos trabalhos, que a audiência pública ela está sendo gravada, inclusive transmitida ao vivo pela Lesp. E um detalhe importante, hoje é o momento que nós temos para fazer um debate realmente de uma forma construtiva e não ofensiva, para que possamos ouvir os dois lados, no caso, a população, representada pelo Grupo Olho na Bomba, que aqui eu vejo de um grupo mais atuante com as manifestações, e quando trouxeram essa reclamação de uma forma para os vereadores, nós não tínhamos como ficarmos distante dessa questão. Até por isso, um dos principais atos é a audiência pública. Vocês têm aí uma minuta de uma pseudo ou possível representação idealizada pelo pessoal Grupo Olho na Bomba, que partiu de uma premissa de um julgamento da cidade de Tupã, aonde lá, depois a gente vai explicar mais para frente o que aconteceu, mas hoje é para que a gente possa explanar cada qual os seus motivos, cada qual o seu, enfim, o seu inconformismo. Mas o que é mais importante, que nós possamos manter nesse momento, cada um com o seu ponto de vista, tem direito de manifestação, mas principalmente com respeito. É o que eu peço para vocês, para que a gente consiga, todo mundo, dar uma opinião. Cada um de vocês são consumidores, como cada dono de posto é empresário e pai de família. Então, se a gente conseguir realmente num consenso, num diálogo, será muito importante e a audiência ela vai ter uma condição melhor. Eu só não sei aqui com os senhores se a gente poderia começar falando pelo pessoal do grupo, ou pelo presidente do sindicato, ou pelo Alex. Quem prefere falar primeiro? O senhor prefere iniciar? A audiência pública nossa aqui, ela não tem um rito, tá? O que eu gostaria, eu acho que assim, o senhor se puder, para o senhor poder expor para a nossa população a questão de forma não sintética, você tem todo o tempo do mundo, tá? Mas questiona-se que Araras teria um preço do combustível acima do preço da região, questiona-se que o valor de diferença entre os postos é um valor pequeno. Enfim, esses são os questionamentos principais, mas fique à vontade, para o senhor puder explanar, sinta-se à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu estou hoje aqui representando o setor de postos. Essa indignação que o consumidor tem é a mesma indignação desses senhores que estão sentados aqui. Na verdade, os comerciantes são tão vítimas quanto os consumidores. Eu não sei se vocês sabem, a partir do meados desse ano,
houve uma mudança na sistemática de precificação da Petrobras. Ela diariamente tem variações de preço, tanto positivas quanto negativas. Isso não quando passa de um patamar, eles informam publicamente, mas hoje nós temos um grande problema: 70% da oferta de produtos está na mão de 3 distribuidoras, que são a Petrobras, a Shell e a Ipiranga. Então, se existe falta de concorrência no Brasil, é no setor de distribuição. O setor de varejo, ele passa por é um setor extremamente competitivo. Nós temos 44 mil postos ativos no Brasil e é regulado por uma Agência Nacional de Petróleo. Inclusive, quando me falaram da audiência pública hoje, porque a gente, como sindicato, não faz gestão de preços. Nós atuamos em 90 municípios, são 1.400 postos, e, inclusive, é vedado qualquer tipo de ingerência sobre os preços. Mas é muito importante a gente ressaltar algumas coisas que às vezes não são muito claras para os consumidores. Quando se faz uma análise de preço na bomba, é muito importante fazer uma análise na ANP também do preço de custo, porque existe variação entre cidades de uma mesma região. Isso é comum acontecer, mas existe também a variação de custo. Às vezes, uma cidade vende mais cara, não é porque o revendedor quer, é porque ele paga mais caro. Como são 3 distribuidoras apenas, eles fazem subsídios cruzados. Eles vendem mais barato numa cidade e vendem mais caro em outras cidades. Então, o mercado de combustíveis é muito importante se analisar como a cadeia como um todo, da produção até os postos de combustíveis. Normalmente, a gente vê esses questionamentos, o que é normal, se olhar só no posto, que é onde o consumidor compra. Ele não compra de uma distribuidora, de uma refinaria. Mas os postos também são penalizados. A gente tem visto, hoje, a situação geral no Brasil da revenda não é boa, é muito ruim. Porque essa variação de custo que houve nos últimos 6 meses foi muito grande. Muitos postos estão descapitalizados e o aumento se deu, na sua grande maioria, por aumento de tributos. Todos sabem que o governo, para diminuir esse déficit de 160 bilhões, ele fez uma majoração no PIS e COFINS. Nós tivemos um aumento de custo aí na ordem de quase 80 centavos nos últimos 6 meses. Isso daí, obviamente, foi repassado para o consumidor. Então, eu faço um apelo aqui para vocês que são da Câmara, quando fizerem uma análise no setor, façam uma análise geral, global, no todo, não apenas olhando o preço de bomba. E pela análise que eu fiz aqui na ANP da última semana, que é um órgão público, esses preços estão no site, qualquer um pode ver. Eu tirei os preços do estado de São Paulo inteiro, tirei do Brasil. A gente percebe que o preço aqui da cidade, ele está dentro da média do estado de São Paulo. Tem cidades que a média é um pouco menor e tem cidades que a média é maior. Então, ele está enquadrado dentro de um contexto. E também gostaria de ressaltar que a Agência Nacional de Petróleo, que é o órgão que regula o nosso setor, ele tem uma diretoria de defesa da concorrência. Semanalmente, eles fazem uma pesquisa de preço que está disponível no site, essa pesquisa está aqui. Ela faz uma pesquisa, não com todos os postos, mas uma parte dos postos da cidade, e pega os preços de custo e o preço de venda. Ela pega a variação de custo. Eu vi aqui nessa que você estava entregando aqui na entrada, aqui uma variação de 4 centavos. Na verdade, a ANP está indicando uma variação de 20 centavos na gasolina e 30 centavos no álcool, com um desvio padrão de 0,07 na gasolina e um desvio padrão de 0,05 no álcool. Então, é através dessa métrica e esses números que eles identificam, por exemplo, um paralelismo de preço, uma cidade quando tem todos os postos. Não é o que está demonstrando a pesquisa oficial da Agência Nacional de Petróleo. E quando a agência encontra algum indício de cartel ou algo parecido, de preços totalmente paralelos, eles enviam um ofício ao CADE, que é o órgão brasileiro que defende a concorrência, no sentido de abrir um inquérito administrativo.
Inclusive, eu gostaria de ressaltar, o RECAP, mais o Minaspetro e a FECombustíveis, nós impetramos ao CAD uma oposição da fusão da Ipiranga com a ALI. Por quê? Isso daí iria ocasionar uma diminuição de concorrência no setor de distribuição. Após quase um ano de análise, o CAD indeferiu essa fusão porque entendeu que nós íamos ter uma menor oferta no setor de distribuição. Isso daí poderia diminuir a competitividade, que já é muito baixa no setor de distribuição. Esse é um pleito que a gente faz para que não haja mais concentração. Porque se houver concentração, a gente não tem... Não sei se os senhores sabem, o nosso setor tem algumas particularidades, como, por exemplo, o posto que ostenta uma bandeira, por exemplo, Petrobras, Shell ou Ipiranga, ele faz um contrato de exclusividade com a companhia. E esse contrato não permite que ele compre de uma outra companhia. Muitas vezes existe uma oferta de combustível com preço menor, mas ele não pode comprar porque ele está amarrado a esse contrato, a essa distribuidora. Ele tem que ter uma fidelidade a essa bandeira. Então, existem alguns parâmetros aí que têm que ser respeitados e que os postos, na sua grande maioria, respeitam. Muitas vezes nós vemos os questionamentos, olha, mas eu vi um posto vendendo 50 centavos mais barato. Muitas vezes a gente vê posto vendendo na bomba com preço menor do que a gente está comprando. Eu acho que é aí que a gente tem que colocar os holofotes e ver o porquê que isso está acontecendo. Porque a carga tributária da gasolina, não sei se vocês sabem, é na ordem de 50% do preço de face de bomba hoje. Então, se você concorrer com um outro posto que vende um produto sem pagar os tributos, se ele compra sem nota o etanol da usina, que é uma prática bastante recorrente, ele vai tirar totalmente a competitividade de alguém que compra de uma distribuidora que paga os seus tributos corretamente. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas. E a Agência Nacional do Petróleo, ela cuida com bastante rigor dessa questão de defesa da concorrência. E tem uma outra questão também, não sei se os senhores sabem, quinzenalmente, a Secretaria de Fazenda do Estado pega essa pesquisa de preço e faz o cálculo do ICMS pelo PMPF, é o preço médio ponderado final. Então, não existe anúncio de aumento do ICMS, só que os postos passam a pagar mais ICMS a partir do momento que a distribuidora sobe o seu preço de custo, você sobe na bomba. Depois de 15 dias mais tardar, você tem um repasse desse ICMS também. Então, a complexidade que existe no nosso setor é muito grande, a complexidade tributária também. Então, muitas vezes, os bons empresários, os honestos, aqueles que pagam seus tributos, são penalizados, como o que a gente está vendo aqui hoje, que todos os cidadãos que estão aqui pagam seus impostos, dão empregos, e eles estão sendo penalizados, muitas vezes são comparados com agentes que não pagam tributos. Então, eu acho que esse cuidado é muito importante a gente ter. E tem uma outra questão também, que vem majorando muito o custo dos postos, é a mão de obra. Nós temos uma obrigação de termos frentistas hoje nos postos. Se os senhores quiserem que diminua o preço da gasolina, venham com a gente nessa bandeira de permitir o self-service. Se isso acontecer, vocês podem ter certeza que nós vamos ter uma diminuição de preço na bomba. Só que hoje não é permitido que nós operemos no sistema self-service, nós temos que ter frentista. É o inverso do resto do mundo inteiro. Você pode ir para a América do Norte, Europa, Ásia, todos os lugares operam na modalidade self-service. Apenas no Brasil não é permitido. O que nós estamos pleiteando é que seja facultada a escolha. Se eu quiser operar com self-service, eu opero. Se eu quiser ter um serviço melhor, prestar, abastecer o carro, a gente possa fazer isso. Então, eu acho que esse é o fator que faria um diferencial, que seria o divisor de águas aqui. E eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Eu, particularmente, o preço de A, B, ou C, ou D aqui na cidade, eu não saberia dizer,
porque o sindicato opera com 1.400 postos na nossa base de 90 municípios, e o preço é livre, e a gente não pode fazer nenhum tipo de ingerência, nenhum tipo de comunicação, e simplesmente cada operador opera dentro da sua modalidade de custo. Agora, tem 3 fatores que são determinantes para a formação do custo de um posto no preço de bomba. É o custo da mercadoria vendida na distribuidora, o custo operacional que o posto tem. Cada posto não tem grandes variações, mas existe variação de custo operacional. E terceiro, é o preço da concorrência. Porque o posto, a partir do momento que ele fica muito disposicionado do posto vizinho, ele passa a não vender. Então, por isso que é muito comum existir uma certa paridade de preços dentro de uma cidade. Agora, ocorre com uma certa frequência vocês verem uma cidade vizinha ter um preço diferente. O que eu vi aqui pelo levantamento da ANP, que a cidade de Araras, ela tem um preço muito ajustado com as cidades aqui do estado. Tá vendo? Tem várias cidades com preços bem maiores do que a cidade de Araras. Estão vendo? Olha, tem umas 20 cidades que vendem com preço médio acima. Então, eu não sei, então, a gente precisaria esclarecer melhor isso daí, qual que é a questão, qual que é a dúvida da população em relação a essa formação de custos. Agora, eu reitero, se a gente puder operar no self-service, essa é uma bandeira que a gente tem, que seria importante que vocês se engajassem nela, porque eu não sei se os senhores sabem que esses aumentos todos que tiveram, existem cidades que houve uma queda até de 20% na venda de combustíveis. O revendedor, o empresário, está sofrendo também com essa variação de preço. Para nós, se a gasolina custasse R$2 hoje, seria muito melhor, porque o poder aquisitivo de compra seria muito maior, nós venderíamos muito mais. Então, nós também estamos torcendo e estamos pleiteando uma diminuição de tributos, que haja uma reforma tributária justa, um modelo tributário que todos paguem impostos e que a gente possa realmente ter um preço mais alinhado aí com o poder aquisitivo do brasileiro, porque, na verdade, a gasolina está financiando um rombo no déficit do orçamento do país. E o que eu também acho que não é justo, como toda a população. Então, nós também somos vítimas disso aí, que eles estão consertando uma situação com combustível. O combustível é um produto de primeira necessidade, todo mundo precisa de combustível para se transportar. Nós temos a produção no Brasil é monopolista, nós temos apenas um produtor de gasolina e diesel, temos 3 distribuidoras que têm 70% do mercado, e nós temos o mercado de postos que está realmente sobre a égide da concorrência, que são 44 mil postos no Brasil. Então, eu me coloco à disposição aqui para esclarecimentos e também quero demonstrar a indignação desse setor que está aqui posicionado, que está aqui sentado, que são pessoas que recolhem impostos, que empregam pessoas, e que a gente peça que seja feito um tratamento digno. É muito importante essa audiência para que a gente possa fazer um esclarecimento. E eu me coloco aqui à disposição com números de uma agência reguladora oficial, que ela tem competência para trabalhar em cima dessa questão de preço e custo. Gostaria de só fazer uma observação. Como se trata de uma audiência pública, o senhor veio com algumas informações, existe uma minuta já pré-estabelecida, não foi protocolada, tá? Houve um questionamento quanto aos fatos articulados nessa manifestação. E a audiência pública é para ouvir, sempre ouvir os dois lados. Será que seria possível, o senhor, com mais tempo, levar a cópia da minuta e fazer o contraponto do senhor dos fatos apresentados? Perfeitamente. Eu acho que, como representante dos donos de postos, pode ser delegada essa função? Porque, para se ter um contraditório, então, para que a gente possa concluir o nosso trabalho. A gente protocola aqui na Câmara? Você vai protocolar na Câmara, ao conhecimento da Comissão de Assuntos Relevantes dos Preços dos Combustíveis, e aí, com base nisso, aí nós façamos o nosso juízo de valor. Perfeitamente. Acho que é importante, porque eu, na verdade,
para nós, como entidade sindical, é vedado qualquer tratativa de preço que não seja de um histórico passado e do órgão oficial, que é a Agência Nacional de Petróleo. Eu só posso fazer qualquer análise baseado nesse fato que é público. Essa informação está no site da Agência Nacional de Petróleo. Se o senhor quiser entrar lá... Não, mas eu acho que seria importante, enquanto representante dos postos, que o senhor desse o seu contraponto dos fatos. Não, perfeitamente, a gente faz esse contraponto. Porque aí fica até mais claro, perfeitamente. Se a gente for marcar numa nova audiência com a apresentação dos dados, não, eu perfeitamente. acho que vai ser até mais produtivo. Perfeitamente. Nós estamos aqui para ajudar. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, eu acho que é muito importante a gente esclarecer a população de como funciona a cadeia de combustíveis no Brasil. Eu acho que ela é complexa para nós também, e nós estamos tendo muita dificuldade hoje com essa variação diária de preço, porque as distribuidoras, para aumentar o preço, elas são muito vorazes. Para diminuir, elas não têm a mesma velocidade. Então, muitas vezes, alguns aumentos são represados pelos postos por um simples fator, a concorrência. Se você subir o preço, o seu vizinho não subir, você deixa de vender. Então, por isso que muitas vezes existe uma sensação que existe um cartel, uma combinação de preços, mas a verdade é que se você não estiver alinhado com o mercado, você deixa de participar desse mercado, você deixa de ter que concorrer, e você perde venda. E como eu já falei anteriormente, existem casos de postos que chegaram a perder 20% na sua venda. Então, eu acho que essa questão é muito importante ser analisada, e eu vou fazer aí a devolutiva disso daí, repito, com base em informações oficiais. Ok? Muito obrigado, e me coloco à disposição de qualquer dúvida que houver aí na plateia ou dos senhores aqui. Sim, com certeza. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu não sei se a vereadora Deise quer falar agora, falar no final, conclusão. Gostaria que o nosso representante do PROCON, o senhor Alex Buragas, desse uma explanação, falasse, o senhor até citou que existe já uma representação no Ministério Público, para que falasse sobre esse assunto também, depois de ter ouvido aqui o nosso representante dos proprietários de postos do sindicato. Fique à vontade, Alex. Boa noite, Jackson, Deise, representante do sindicato aí dos postos, esqueci o nome. A Elisângela, que está aqui representando o pessoal de Olho na Bomba, o pessoal do posto que eu estou vendo aqui, o pessoal da manifestação, que estão fazendo um trabalho muito bonito em Araras. Então, de parabéns aí por correr atrás do que vocês acreditam. Quando começou esse problema sobre a possível combinação de preço em Araras, não é de hoje. É uma coisa que já vem de muitos anos aí, podemos dizer. Em 2015, teve esse mesmo problema, onde o PROCON de Araras, eu não estava no PROCON, mas o PROCON fez uma representação junto ao Ministério Público, também entrou com uma representação junto ao CAD, questionando, né? E essa investigação está aberta até hoje. Quando começou o De Olho na Bomba, começou os movimentos via redes sociais e depois tomaram as ruas, o PROCON, apesar de não ter número de reclamações, não foram até o PROCON, houve até pessoas que, o PROCON não está agindo, o PROCON não vai resolver nada, não sei o que aconteceu, por que de não procurarem o PROCON? Mesmo assim, o PROCON realizou um levantamento, junto com o prefeito também solicitou, e junto com o prefeito realizamos uma reunião com os donos de postos e com os representantes da manifestação, do De Olho na Bomba. Pessoal de olho, o que o PROCON também fez um levantamento e viu? Realmente, nós não podemos falar do valor do preço do combustível. Primeiro porque o preço é livre, eles que colocam o preço, né? Então nós não podemos, e como nós fizemos esse acompanhamento na ANP, que toda sexta-feira, se eu não me engano, coloca o preço, né, dos combustíveis, toda segunda-feira. E a gente vem acompanhando, Araras não é o preço realmente mais alto. Existem cidades da região que têm o preço mais alto. O que o PROCON percebeu? A indignação da população
e o que o PROCON também ficou alerta, é da pouca diferença. No momento que nós fizemos a investigação, na gasolina aqui tinham 10 centavos de diferença. E cidades da região, ela tinha de 20% até 40% nessa diferenciação. Concordo com o que disse do sindicato, mas se está muito baixo, nós temos que ver o motivo, se não tem adulteração, se não tem nenhuma fraude, mas acho que aí a gente vai entrar num outro problema que não é a discussão de hoje. E isso, com todos esses dados, o PROCON levou para o Ministério Público tudo que ele colheu, e realmente o que ele acha estranho na cidade é essa pequena variação de preço. O PROCON está aberto, o PROCON continua aberto, porque o que eu acredito, como bem disse, nós precisamos de um movimento consumerista, nós precisamos se unir, PROCON, Câmara, movimento, donos de postos, e realmente buscar essa solução. Eu acho que é bom o que aconteceu e que está acontecendo, que eu acredito que é a primeira vez que nós estamos sentados juntos. Câmara, movimento, postos, e tentar achar esse porquê. O PROCON, em momento algum, pôde falar sobre cartel. Por que nós não podemos falar sobre cartel? Cartel é um crime. E para a gente falar sobre crime, nós temos que ter prova. Porque se a gente levianamente apresentar que está havendo um crime, sem prova, nós estamos cometendo um outro crime, que é a falsa acusação. O que eu peço para a população, o que eu peço para os donos, o que foi conversado, inclusive nessa reunião para os donos de postos, apresente os seus custos, mostra para a população o porquê que isso está acontecendo. Por que esse preço está nesse valor? Por que em Limeira tem essa variação e Araras não tem? A população não tem esse conhecimento. E não tem como saber. Nós somos o que a gente chama de hipossuficientes, nós não temos condições técnicas de avaliar. Então, inclusive, pedimos para os donos de postos que apresentem esses custos, que mostrem para a população. Pessoal da manifestação, como falei no começo, acho ótimo, em todos os setores, não só no combustível, tinha que ter essa união, tinha que ter o que vocês estão fazendo, buscando o que vocês entendem por direito. Mas o que eu peço, tentam se unir também aos órgãos de proteção. O PROCON não pode sozinho resolver o problema, mas ele com certeza pode ajudar em vocês, e está lá, de portas abertas, para ajudar no que pode. Com certeza o PROCON só vai agir dentro da lei, vai buscar o que ele pode buscar. A gente não pode, eu acredito que hoje, Jadson, a rede social é uma coisa fantástica, mas é uma coisa perigosa. Eu acho que nós temos que sair a rede social para você conseguir juntar as pessoas, para você conseguir levar nos cantos onde não chega, ele é maravilhoso. Mas ele acaba extrapolando, às vezes, em alguns motivos, que nós temos que trazer para a realidade e juntos, sentados, principalmente com os líderes, buscar o entendimento, para que, se realmente houver combinação de preço, isso acabe em Araras, ou se realmente o posto de gasolina não há essa combinação de preço, esse preço é pelos motivos que está acontecendo no nosso país, vamos buscar outros meios. O que nós podemos fazer? Então, eu queria agradecer o convite de hoje estar participando aqui, e gostaria de pedir, tanto aos manifestantes, a todos os munícipes, a todos os consumidores, porque todos aqui, inclusive os donos de postos, são consumidores. Então, eu queria que essa união fosse cada vez maior para buscar, da maneira mais correta, mais justa, sem, como o Jackson falou bem no começo, porque não vai adiantar nada a gente se degladiar aqui. Nós precisamos realmente buscar dentro da lei e dentro dos motivos que, se realmente ou houve a combinação ou não houve, a população consiga estar sabendo do que está acontecendo. Então, o PROCON agradece a presença, o PROCON está de portas abertas para receber qualquer reclamação,
e pede mais. Se realmente alguém tenha conhecimento que há combinação de preço, ele precisa vir junto ao PROCON e falar: eu sei que existe combinação de preço. Ou, não quer vir no PROCON, ele tem que ir lá no Ministério Público: eu sei que existe combinação de preço. Não quero ir no Ministério Público, vá na delegacia. Porque se há uma combinação de preço, nós temos que buscar, é um crime. O que eu acho que nós temos que parar é de buscar somente na rede social, e a hora de conseguir trazer para nós aqui, trazer para a verdade, acaba não conseguindo, acaba não vindo, acaba não aparecendo. A gente fica um pouco sem armas para poder lutar e ajudar o consumidor. Mais uma vez eu quero ressaltar: o PROCON está do lado do consumidor, mas o PROCON quer ser justo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu só queria fazer uma pequena réplica com relação à questão de custo dos postos. É o seguinte: não precisa nem apresentar nota fiscal. Se quiser, todos os cidadãos estão aqui, eles apresentam notas, todos têm aqui, inclusive. Mas é o seguinte: se vocês quiserem fazer uma pesquisa, é só colocar consulta de preços ANP e colocar a cidade de Araras, e colocar o combustível, vocês vão ter aqui, eles têm 14, 15 postos, a metade dos postos da cidade está pesquisada, e na sua grande maioria tem o preço de venda e o preço de custo, ele está apresentado aqui. Então, o nosso setor é o único setor que eu tenho conhecimento que você tenha divulgação pública do preço de custo. Os senhores vão numa Magazine Luiza comprar uma geladeira, os senhores não sabem quanto a Magazine Luiza pagou. Mas o posto, se eu for abastecer no posto do Silvio, que está na primeira fileira ali, e quiser saber quanto ele pagou na gasolina que ele está vendendo, vocês entram no site da ANP e vocês vão ter uma informação de, pelo menos, no máximo uma semana de defasagem de quanto ele pagou o combustível. Então, existe uma boa transparência no nosso setor, mas realmente, como você colocou, existem muitas dúvidas e o setor está aberto. A gente não podia deixar de estar aqui em respeito à população. Nós estamos aqui hoje em respeito à Câmara e à população. Acho que essa atitude que a gente está vindo aqui podia se esquivar, mas não, nós fazemos questão. Eu fiquei sabendo disso aqui hoje, eu acho que é em torno de 10 horas da manhã, eu mudei compromisso, porque eu sei da importância que a gente tem que tratar o consumidor. Eu acho que a relação de consumo no Brasil, ela ainda não está suficientemente madura. A gente tem código do consumidor. O dia que o Brasil não tiver mais um código de consumidor, nós vamos ter uma relação de consumo madura. Eu espero que a gente caminhe para isso rapidamente. Mas eu, como presidente dessa unidade de classe, eu me coloco sempre à disposição. Vocês vão ficar com o meu telefone aí, o meu e-mail, para tirar qualquer tipo de dúvida que haja. Eu acho muito importante, isso daqui que nós estamos fazendo hoje aqui, é um instrumento da democracia. As partes estão aqui para discutir, para expor, para esclarecer. Eu acho que é esse o papel que a gente tem que ter. A sociedade de bem tem que estar aqui, porque aquele que comete crime não vem aqui numa audiência pública, você pode ter certeza. Aquele que pratica ilícito não vem se expor aqui. Com certeza. Deixa eu só também... Quando eu digo que é importante para os donos de postos estar apresentando os preços, sem dúvida, e como eu também falei, o PROCON fez toda essa análise dos preços, tanto que eu digo que não é o preço mais alto. Quando a gente fala que o posto deve trazer isso para a população, a grande população não vai entrar na ANP. A grande população não vai pesquisar. E o Código de Defesa do Consumidor, eu acho que ele amadurece sim a cada dia. Eu acho que ele busca exatamente conscientizar a população que não tem, e ele é a parte mais fraca, e precisa realmente de órgãos e de pessoas que buscam tentar equilibrar essa balança. O que eu peço para eles é exatamente o que no nosso artigo 6º ele fala, o direito à informação. Esse direito à informação, aí você fala, não, mas ele está na ANP. Concordo, mas a grande população, quanto mais, e aí eu não digo para dono de posto, eu digo para qualquer fornecedor. A informação hoje é uma coisa necessária. Quanto mais informação o consumidor tiver, menos reclamação ele vai ter. Então, nesse ponto que eu digo que
Quanto mais claro, e não que não seja claro, né? Está no site da ANP, mas quanto mais a população tiver a clareza, menos problema vai trazer até para o dono de posto. Porque se a gente conseguir chegar no final e realmente não é o problema com o dono de posto, o problema está lá com Shell, com Petrobras e com Ipiranga, vamos sair daqui, vamos para lá. Mas para isso tem que estar claro, para isso tem que ser uma coisa, uma lisura perfeita, para não só pessoas que estudam, que buscam, que vão, mas sim para a grande população que está lá fora, sofrendo cada vez que tem que ir ao posto de combustível, ou colocar um gás de cozinha para dentro de casa, ou qualquer produto que está sendo. Flávio, só um minutinho só, eu acho que é importante. Bom, acho que você citou o nome do Silvio, vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que é muito importante. Os senhores têm em mãos uma manifestação da população no tocante aos preços. Vamos fazer essa manifestação, essa resposta, por escrito, porque aí a gente pode instrumentalizar. Os donos dos postos já vieram com notas, talvez a gente ficasse, olha, eu estou pagando tanto, vendendo por tanto, não vai ser tão produtivo quanto fazer por escrito. Porque daí, com esses dados em mãos, todos poderão sentar e realmente ter uma análise. Eu acho que os donos de postos concordam com isso. Sim, né? Para que a gente possa ter realmente uma transparência do trato. Eu acho que essa questão, com isso a gente define esse primeiro passo. Pode ser. Não, não tem prazo, pode ficar tranquilo. Não, assim, a gente não tem recesso. Se conseguir fazer antes... O que eu penso, Flávio, é o seguinte, qualquer resposta é melhor do que nenhuma. Quando a gente demora para dar uma resposta, aquela ansiedade, aquela comisseração, porque a Câmara não para, ela continua. Mas se você falar para mim, não, eu não tenho condição de apresentar essa manifestação em 10 dias, preciso de 15, preciso de 20, fique à vontade, mas eu volto a falar, qualquer resposta é melhor do que nenhuma. Deixar o tempo passar vai continuar gerando uma ansiedade maior. Tá? Quantos dias você acha, Flávio? Até depois, Alex. Estaremos encaminhando isso para o PROCON também, tá? A resposta, uns 20, que dia? Hoje... Trabalhando aí num movimento, até gostaria de fazer aqui uma propaganda, chama-se Combustível Legal. Esse é um movimento que está se fazendo no Brasil inteiro, contra a ilegalidade. Não sei se os senhores sabem, existem empresas que usam a sonegação fiscal como modelo de negócio. E nós estamos trabalhando veementemente contra esse tipo de ação, porque empresa que sonega imposto, ela tira recurso de escola, de creche, de hospital. Então, nós estamos fazendo um trabalho com os municípios. Teve em Campinas, não sei se vocês viram, o Combustível Legal lá, nós fizemos um movimento nesse sentido, com a ideia de coibir a sonegação fiscal, porque tem reflexos no município. Então, nós estamos trabalhando junto com o IPEM também, e Metro, com relação às bombas fraudadas. Eu não sei se aqui deve ter menos, cidade do interior, cidade menor, a exposição é maior, mas em cidades maiores é muito comum acontecer isso. O indivíduo vai esses postos que têm preços milagrosos, se abastece 20 litros e leva 18. Então, nós estamos fazendo um trabalho amanhã e depois estarei em São Paulo, vou estar na Secretaria de Justiça. Nós, junto com o governador do Estado, estamos fazendo um trabalho na legalidade. Essa é a nossa bandeira hoje. Só pediria um pouco mais de prazo, porque eu estou com uma série de compromissos, mas até o começo do ano eu vou responder tecnicamente isso daqui. E, mais uma vez, me coloco à disposição. Eu acho que essa discussão é muito salutar e a gente vai achar novos caminhos com isso aqui. É muito importante que todos os agentes, eu fico muito satisfeito de ver que o PROCON tem ciência de como que é o mercado, já fez esse tipo de trabalho e pesquisa. Eu acho que isso é muito importante. Eu falei em relação de relação de consumo, que a gente possa, o consumidor, ter confiança nos empresários. Eu acho que isso daí vai levar um tempo ainda, que o Brasil, não sei se vocês sabem, nós ficamos 80 anos tutelados na questão de preço, e a liberação começou em 1996.
e ela acabou em 2001 sendo plena. Então, na verdade, nós estamos há 20 anos, um pouco menos de 20 anos, que trabalhamos com o mercado com preços liberados. O resto da nossa história, o preço era tutelado pelo governo, ele fazia, você vai pagar tanto, vai vender por tanto, e o Brasil está entrando num contexto aí de mudanças, nós estamos vendo mudanças sociais, a população foi para a rua, tirou um presidente da República, existem movimentos contra a corrupção, isso daí está mudando a concepção do povo brasileiro. Então, eu vejo com muito bons olhos esses movimentos sociais, movimentos de rua, para pleitear direitos. Acho que isso é muito importante. Essa é uma mudança social que está acontecendo no Brasil, ela precisa mudar e melhorar muito ainda. Nós temos muita corrupção e isso acaba encobrindo muitas vezes ações criminosas. Mas, reitero, o RECAP é um sindicato que defende a legalidade, defende a competitividade e defende a ética. E, mais uma vez, nos coloco à disposição e vou fazer uma devolutiva, uma réplica para isso aqui, e a gente espera poder elucidar isso aí e encontrar caminhos. Eu gostaria também de colocar uma outra questão aí, é o seguinte, pessoal, cidades onde existem postos com grandes volumes de venda, posto que vende 1 milhão de litros, 2 milhões, eles têm possibilidade de trabalhar com preços de bombas menores. Por quê? Eles têm economia de escala. Uma cidade onde tem 35 postos, com volumes pequenos, tem uma dificuldade maior de ter economia de escala. Você vê, por exemplo, você vai para São Paulo, eu vi aqui colocar o preço da capital. Na capital é difícil, qualquer cidade do interior, concorrer em preço com a capital. Os postos da Marginal, o posto que vende menos vende 700 mil litros. Aqui na cidade, um posto que vende bem vende 300 mil litros, é um grande posto. 200 mil litros? 250. Então, essa é uma outra questão que ela é muito importante na formação do custo. Porque o custo fixo de um posto, por menos funcionário que tenha, você tenha lá 8 funcionários para dar folga, fazer a escala, você tem um custo fixo básico. Agora, um posto que vende 1 milhão de litros, ele consegue ter um preço de bomba menor também, por causa dos custos fixos. Então, eu não estou justificando, mas é um dos ingredientes que tem que ser considerados na formação de custo. Se pega assim, um posto de rodovia, por exemplo, que vende um volume muito maior, ele tem condição de fazer um preço menor. E outra, as companhias também, elas fazem disparidade de preço. Eu vi aqui, olha, pessoal, só para fazer um comentário, tem 2 postos da mesma distribuidora, na mesma cidade, com o mesmo produto, ele paga 10 centavos mais caro um que o outro. Então, a mesma distribuidora. Todas essas análises têm que ser feitas. Tá? Então, eu acho que é muito importante. Eu não sei o preço de A, B, ou C, ou D aqui na cidade, porque eu fui chamado hoje, eram 10 horas da manhã. Mas o que eu posso falar é em cima desse número aqui. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Gostaria agora que a nossa representante do Grupo Olho na Bomba, Elisângela, ficasse à vontade para explanar a posição da população e do grupo, do que vocês têm verificado, enfim, do clamor que a gente tem acompanhado, nós vereadores, nas redes sociais, como já foi dito pelo diretor do PROCON. Boa noite. Bom, eu trabalhei 4 anos como gerente de posto. E eu estou aqui porque eu sei que pode mudar. Tanto sei que, 2 a 3 semanas atrás, todos os postos da cidade estavam igualados, os preços. Quando a gente começou com o nosso movimento, todo mundo se revoltou, né, os donos de postos, porque achavam que a gente está errado. E eles permaneceram com os preços. Há 1 semana atrás, eles conseguiram mudar, coisa que falam que não pode mudar, que não está conseguindo abaixar, porque só está tendo aumento na Petrobras. Mas semana passada eles abaixaram. Aí essa semana, porque a gente teve a mega manifestação, que infelizmente não foram muitas pessoas, mas as que foram fizeram a diferença. E agora eles mudaram de novo, eles aumentaram. Se eles não conseguem abaixar o preço devido aos impostos, por que em 1 semana eles abaixam e na outra eles aumentam?
Aí já fica um ponto de interrogação. Na minha época em que eu fui frentista e depois eu fui gerente. Tinha sim combinação de preço. Eu participava disso. Hoje eu não sei se tem, eu não posso afirmar, mas na minha época tinha. É uma coisa óbvia. Você vai no posto da Zona Norte, está o mesmo preço que o posto da Zona Leste. A gente não tem direito de escolha nessa cidade. Qualquer posto que a gente vá aqui, os preços são iguais. Muitos de vocês aqui não me conhecem, mas eu conheço vocês. E eu sei que vocês conseguem abaixar o preço. Eu não estou falando em vocês abaixarem 30 centavos, porque eu sei que realmente não é alto o valor, o valor que vocês colocam, a margem de lucro, não é muito alta em cima do combustível. Porém, vocês conseguem abaixar, é só vocês quererem. E aí tem essa indignação de todo mundo, que nós estamos aqui, que a gente não... Se a gente estiver na Zona Norte e quiser abastecer mais barato, a gente pode ir em qualquer lugar da cidade, porque todo mundo está igual. O que está diferente é posto bandeirado, porque eles pagam mais caro no combustível, sim. E aí a gente fala assim, mas espera aí, a gente, pelo menos que eu saiba, é assim, todo cidadão tem direito de escolher pagar mais barato ou mais caro. Se a gente quiser pagar mais barato, a gente tem que ir para a cidade vizinha. Em Araras não existe isso em relação ao preço do combustível. Todo mundo que eu já conversei a respeito disso, acha sim que tem combinação de preço na cidade, porém ninguém tem como provar. Se realmente não tem combinação de preço, por que vocês querem trabalhar igual um ao outro? Porque na minha época eu fui treinada a fazer a diferença. A gente tinha que ser diferente do outro posto. Em qual sentido? Vocês vão oferecer... A única coisa que a gente pode oferecer é calibrar pneu, limpar o para-brisa, porque o posto do vizinho é igual. Então a gente não tinha como concorrer com o posto vizinho. E é o que está acontecendo hoje. Hoje, a gente vai e fala assim, bom, aquele posto lá, o preço é igual a esse de cá. Esse daqui, ele não enche o pneu, o outro também não enche, então, para mim, é indiferente. Está errado. Meu marido convive comigo e sabe como que eu trabalho com vendas hoje. A minha meta de vendas, ou melhor, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu gastava em torno de 50, 40 reais por semana de combustível. Hoje, eu estou gastando em torno de 90 reais. E minhas vendas só diminuíram. Aí tem gente que acha que eu estou não, é porque você não trabalha mais imposto e você se revoltou com eles. Não. Eu sempre fui do lado de frentista, tanto que quando a gente começou a movimentação, eu fiquei do lado dos frentistas, mas eu sei que os donos de posto combinam, tá? Que nem hoje vocês combinaram de trazer todo mundo a nota fiscal. No dia que a gente foi fazer a manifestação, estava todo mundo já ciente que a gente ia fazer a manifestação, estava todo mundo com a nota fiscal lá. Isso não muda para nós. Não vai mudar nada. A gente quer uma mudança. Se vocês se unirem, que nem vocês se unem, que eu acredito que vocês façam isso sim, vocês podem chegar a um bom senso e diminuir sim o valor do combustível. Aí vocês vão conseguir aos 300 mil litros por mês, que na minha época vendia isso sim, era só abaixar o preço do combustível. Hoje, é muito difícil você ver um cidadão ararense aqui, encher o tanque do carro, não tem mais condições. Eu, para encher o tanque do carro, eu tenho que ir na cidade vizinha, porque aqui não dá mais. E aí eu falo para o senhor também outra coisa. Essa pesquisa que eles fazem da ANP é assim, na minha época, a gente não é obrigado a falar quanto a gente paga. A gente é obrigado a falar quanto está na bomba. Porque eu lembro que quando ligavam para mim e pediam o valor de nota, eu sempre falava assim, eu não estou com a nota. E passava. E era colocado lá, porque meu posto, eu entrava na pesquisa e via, estava lá.
Então, assim, para mim, desculpa, é furada. Porque eles podem falar o valor que eles querem. Não tem como eles provarem. A nota está lá, a gente está por telefone, não tem como provar. E é isso, Jackson. Não tenho muito o que falar, porque, assim, o pessoal do grupo, se alguém quiser se manifestar, sabe o que a gente está passando. Até mesmo para a gente fazer a manifestação está ficando difícil, né? A gente tem que abastecer para isso. E não estamos tendo condições de fazer isso, não, porque está difícil. Aqui nessa cidade está complicado. A gente está todo mundo abastecendo nos postos vizinhos. E tem um detalhe, tem um posto aqui na cidade, que vocês sabem qual é, eu não vou nem citar o nome, que quando foi comprado, ele trabalhava com uma margem de 15 a 20 centavos de diferença de todo mundo. E, de repente, ele teve que ir para a mesma margem que todo mundo. Hoje, a margem dele é de 5 centavos só de diferença. Por que será, né? Alguém foi atrás. E eu sei que vai. Eu sei que vai porque na minha época ia. Eu falei que eu não ia abrir a boca para falar a respeito desse assunto, mas eu vou falar porque na minha época ia. Tá? Tem outro dono de posto aqui na cidade, que ele hoje é dono do mesmo posto que eu trabalhava em Americana. O preço daqui e o preço de lá é 50 centavos de diferença. E ele pega da mesma distribuidora. E na época em que eu trabalhava em Americana, era mais caro o frete para lá do que aqui para Araras. E lá ele consegue vender mais barato, mas aqui ele não consegue. Por que será? Alguma coisa tem. É só isso que eu tenho para falar. Se alguém quiser falar que eu estou errada ou coisa parecida, a gente pode debater sem problema nenhum. Elisângela, pode ficar tranquila que, como se trata de uma audiência pública, todos têm direito de manifestação, guardado o devido respeito, vocês são livres para exporem, cada um com a sua responsabilidade, tá? Então, a gente vai sim abrir para que todos possam se manifestarem, tá bom? Eu queria saber inicialmente, tem até uma exposição breve de um slide, até para que o nosso amigo Flávio, representante dos postos, depois possa nos ajudar com as informações, a resposta por escrito, que é o que resume o que o grupo Olho na Bomba fez nessa minuta de representação. Talvez o Dutra, que é o representante, não pôde vir, né, que expor essa situação. Eu vou tomar a liberdade, então, de fazer as vezes dele e explicar no slide algumas informações. É como o senhor disse, precisa de tempo para que depois apresente a nota, mas vamos passar a primeira versão da população, do grupo Olho na Bomba que tem feito, e depois a gente abre para que todos possam se manifestar, tá bom? Eu vou até me levantar aqui para que eu possa ler, tá bom? Alô? Alô? Rodolfo, você está com o slide? Bom, o grupo Olho na Bomba, ele está questionando, como eu disse inicialmente, duas questões. A primeira é a variação de preço pequeno dentro do nosso município. Se quiser também trocar, mas também vou falando, a variação pequena de preço dentro do município e a variação de preço entre a nossa cidade e as cidades da região. Aqui a gente utilizou como referência alguns postos aqui da nossa cidade. Posto A, eles não identificaram, para não ficar uma coisa assintosa, gasolina 3,99, etanol 2,89. Posto B, gasolina 3,95, etanol 2,75. Posto C, gasolina 3,99, etanol 3,89. O próximo, por gentileza, notem que a data é 23/11, tá? Posto D, gasolina 3,99, etanol 2,79. Aqui novamente, gasolina 3,97, etanol 2,77. Então, o que eles notam, o grupo, e o que eles falam, que existe uma variação pequena no valor do preço entre um posto e um outro posto. Então, esse é um dos principais questionamentos. Eles falam da questão da lesão, porque não existe, como disse a Elisângela, uma opção de escolha nos estabelecimentos com preços inferiores. Rodolfo, pode passar? Aí, até o que a gente concorda, talvez, com a questão da capital, mas aqui a gente usou alguns parâmetros mais próximos de Araras.
Conchal encontramos alguns postos com preço de R$ 3,69 a gasolina, R$ 2,48 o etanol. São Paulo, aí o preço vai para R$ 3,49, R$ 2,39. O Flávio fez a explicação da questão da litragem, que passa de 200 mil. Aí até a gente tem uma concordância. Cidade de Leme também, que é uma outra cidade vizinha, o preço de R$ 3,39, o etanol R$ 2,47. Em Limeira, nós temos a gasolina R$ 3,79 e o etanol a R$ 2,59, ou seja, um valor um pouco aquém, variado de 10% a 20% mais barato do que o município de Araras, embora tenha pesquisa da ANP e tudo mais. Pode passar o próximo, Rodolfo? Há uma afirmação que os preços realmente da nossa região, da nossa cidade, seria o maior da região. Então, essa é uma reclamação que a população tem, e aí vem um papel, tanto do sindicato como representante dos postos, para tentar explicar, para que a gente consiga fazer uma pacificação desse entendimento do porquê há essa variação de preço. Pode ser que os postos escolhidos por quem foi tirar as fotos, foi um posto escolhido a dedo, mas talvez não, que foi realmente feito uma média dos postos que lá nós encontramos. O próximo, por gentileza, se é que tem aqui. Bom, aí a gente fala da questão da variação novamente, de Araras e região, que varia de 20 a 60 centavos a gasolina, e o etanol de 30 a 42 centavos na região. Dentro do município, a gente viu a variação do etanol de 14 centavos e de gasolina de 4 centavos. Ok? Próximo, por gentileza. Aqui, eu acho que é desnecessário, não vou ficar entrando muito nessa questão, que é a questão do entendimento, pode passar para o próximo, esse julgado. Isso aqui é importante falar para vocês, tá? Seja o Alex, enquanto representante do Executivo, seja o Jackson, enquanto representante do Legislativo, seja a doutora Deise, enquanto representante do Legislativo, como se trata de uma questão de direito difuso, nós não temos como ter um controle disso. O único órgão que pode proteger os consumidores nessa questão é o Ministério Público, no caso, o Ministério Público Estadual. Posso, de uma forma individual, tentar assegurar, fazer uma representação, mas a Câmara em si, ou o próprio prefeito, não tem como chegar, não, você está errado, ou você está certo. Isso, a legitimidade, é competência, por se tratar de direito difuso e coletivo, do Ministério Público, que foi o que o Alex disse aqui inicialmente, que tem uma representação 2015, que agora, quando ele tomou posse em 2017, complementou com outras informações. Seria até importante também, Alex, que você trouxesse para a gente o conteúdo dessa manifestação, para que a gente pudesse, manifestação do Grupo Olho na Bomba, manifestação do PROCON, e agora a manifestação dos donos de postos, para que a gente chegue num consenso e que a gente consiga dialogar. O próximo, por gentileza. Aqui é falando da Constituição Federal, que, só citando, a lei reprimirá o abuso do poder econômico, que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Próximo, por gentileza. Acho que agora, ainda o Código de Defesa do Consumidor, pode passar. Na cidade de Tupã, e até eu estou vendo aqui o preço da ANP, não é o mesmo que está na liminar, acho que deve ser por causa de período de semanas. Lá, um advogado fez uma representação no Ministério Público. O Ministério Público, vamos dizer, tem que ter um trinômio para qualquer tipo de acusação, que seria a combinação de preço, a variação pequena deles e a combinação, para poder se acusar de alguma coisa. Então, não estando presente essas três questões, seria impossível se acusar de qualquer coisa. Porém, na cidade de Tupã, eu não sei a peculiaridade, embora tenha lido o processo, lá determinou-se uma multa para os postos da cidade que não baixassem o preço num preço compatível ao preço da região. Esse processo ele ainda está tramitando, mas liminarmente o juiz concedeu a antecipação de tutela e culminou em multa de R$ 5.000
para cada um dos postos que não cumprirem, baixar o preço com o valor do mercado da região e para que eles se abstivessem de manter uma margem de 10 centavos entre um posto e o outro, para se aumentar a competitividade. Esse processo ainda ele não teve o deslinde dele. Eu não sei, Tupã faz parte da região do sindicato? Não? Segunda instância caiu. Eles acabam caindo porque a lei de concorrência não permite que a justiça tabele, mesmo porque se fizer um gap de 10 centavos, vai ter posto vendendo a R$ 20 o litro de gasolina, se tiver 200 postos numa cidade, por exemplo. Todos os casos onde houve tabelamento, houve liminar, elas caem depois. Todos os casos do Brasil que eu acompanhei até hoje, esse caso de Tupã, não sei. Ele é recente. É recente, eu não tenho notícias ainda. Ele saiu no G1 semana passada, quando o movimento fez uma entrevista para EPTV. Eu não me lembro, não está aqui, mas é da semana... Teve em Goiânia também, parece que houve um problema. Goiânia. Em Goiânia, a gasolina estava R$ 4,80 o litro lá. Nessa 4,50, 4,80, nessa faixa. Só abrindo uma aspa, você falou em preço de São Paulo, eu vi lá 3,49. Eu estou vendo aqui na MP, um posto da Shell, ele está pagando 3,62 aqui na cidade, um posto aqui na Rua Albino Cardoso. Então, realmente, eu concordo totalmente com a sua indignação, mas também a gente tem uma indignação nessa plateia, porque os revendedores também estão sendo lesados. Eu acho que tem alguém aí com a mão grande por vender a 3,60 a gasolina, se estão vendendo a 3,49 em São Paulo, tem alguma coisa errada, concorda? Na bomba. Eu fui para São Paulo segunda-feira e paguei R$ 3,49. Então, você está vendo aqui, é um preço, existe esse preço em São Paulo, é fato. Isso aí ninguém está dizendo que isso aí é fato. Então, na verdade, esse é o trabalho que nós estamos fazendo junto à Secretaria de Justiça, para a gente entender como que um posto pode vender na bomba mais barato do que eu pago da distribuidora. Tem alguma coisa errada, de fato. Eu concordo com a indignação de vocês e também fico indignado. Eu gostaria muito de vender gasolina a R$ 2,50 o litro, seria ótimo, mas eu acho que a discussão vai ser boa, a gente vai encontrar caminhos e se existir alguma coisa errada, você pode ter certeza que isso vai ser corrigido. Mas os preços que a gente estão na bomba aqui, que eu entrei na cidade e vi, eu moro em Campinas, estão preços mais ou menos parecidos lá na cidade. Não vejo agora. Eu não sei, a gente não controla preço, nem é nosso papel aqui. Enfim, a gente tem que encontrar uma saída para o problema que existe, se é recorrente ou não. E o porquê que se cobra tão caro a gasolina, por que as distribuidoras cobram tão caro a gasolina aqui? Eu acho que existe isso daí. Há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, eu fui chamado numa audiência pública em Rio Claro, por uma questão muito parecida. E quando nós fizemos um levantamento na região, o próprio PROCON constatou que a cidade de Rio Claro pagava muito mais caro do que as cidades vizinhas, por isso que ela vendia mais caro. Então, eu acho que é muito importante fazer essa reflexão, essa análise também. Talvez a gente tenha que realmente, como o diretor do PROCON falou, a gente vai ter que subir um degrau para poder levar essa discussão, ver onde realmente está o problema. Porque a gente tem, pelo que eu vi aqui, até coloquei, você viu que as margens aqui estão mais ou menos dentro da média do estado de São Paulo, um pouco maior, um pouco menor. Talvez as distribuidoras estejam ganhando muito aqui em Araras. Nós vamos ter que levantar isso daí, ok? Então, muito obrigado, Flávio. Basicamente é isso. Então, como se trata de uma audiência pública, eu só peço para quem for querer fazer um questionamento, pode vir ali até o microfone, só que o que é importante, como elas são gravadas e tem toda vamos falar, um protocolo a ser seguido, só se identifica, faça seu questionamento, seja para o Alex do PROCON, seja para a Elisângela, seja para o Flávio, seja para a doutora Deise, se tiver no nosso alcance, nós pudermos responder, ou se mais alguém quiser complementar o que foi dito, fiquem à vontade, tá? A única coisa que eu peço é só se identificar, falar o nome e fiquem à vontade, tá bom? Meu nome é Márcia, eu faço parte da ONG Anjos. A gente entrou nessa briga
pelo dano social que causa o absurdo preço do combustível. Aqui em Araras, nós temos problema de combustível caro, igual e muito mais caro que a região. Nós temos combustível de péssima qualidade. Nós temos vídeos que são postados no Facebook de garrafa com combustível metade gasolina, metade sei lá o quê. É uma coisa que não tem nem cor de gasolina. E a pessoa paga R$ 3,99 pelo litro. Um dia, eu andei aqui na cidade, entregando cesta básica, e todos os postos estavam a R$ 3,99 a gasolina. O que eu fico pensando é, não tem combinação de preço? Como é que amanhece o dia e todo mundo amanheceu com o mesmo preço? Se um dia antes não era? É telepatia? Telepatia eu acho que pode usar. Mas eu acho que a ciência ainda não aceita. Eu não acho justo que a gente tenha que se fazer de tonto e entender que Leme vende 1 milhão de litros de combustível por mês. Acho que não. Sempre posto de beira de estrada foi mais caro que posto da cidade. Sempre. A minha vida inteira eu viajei e eu vi. Hoje Araras é mais caro que posto de beira de estrada. Porque a gente viaja. Eu abasteço meu carro em Limeira. Eu vou lá, eu encho o tanque e volto para Araras, que é a minha cidade. Pagando combustível lá, pagando pedágio, eu pago mais barato da gasolina lá. Os preços aqui em Araras não são expostos. A gente passa na frente do posto, está lá, 88888. É obrigatório que seja exposto. Às vezes está lá no fundo do posto escondidinho, você só vê depois que você já entrou. Ou então você tem que olhar na bomba, onde é que está esse preço. Os postos bandeirados, tem dono de posto aqui na cidade que tem posto bandeirado e tem posto bandeira branca. Os dois são o mesmo preço. Por quê? Se vocês falaram que o bandeirado pode vender mais caro e o outro tem que vender mais barato. Não existe essa diferença aqui. Não existe essa diferença aqui. Eu não preciso da NP me falar porque eu sei ler. Eu vejo nos postos, eu abasteço, eu pago. Eu vejo famílias que doavam cesta básica e não doam mais por causa do custo do combustível. Então, isso é uma causa social. E outra coisa, às vezes a gente vê anúncio, reduziu o preço do combustível. Aqui em Araras o tanque está sempre cheio. Nunca a gente vê essa redução. Só que quando aumenta o tanque está vazio, porque amanhece com o preço alto. Quem me explica isso? Não tem explicação, todo posto tem o tanque igual. Eles mantêm a mesma média, então assim sabe que se diminuiu, infelizmente eles pagaram caro, tem que vender caro. Se baixou, gente, eu sinto muito, mas a nossa gasolina está aqui. Subiu não, mas a gente estava vazio. Só um detalhe. A gente fica, quando na minha época que eu trabalhava como gerente, a gente ficava sabendo uns dias antes que ia aumentar e a gente já fazia estoque para vender no preço alto. Então, é isso aí. Então, a gente sabe que na NP tem lá as informações, mas a gente sabe que a gente vive aqui no nosso dia a dia e a gente não consegue mais engolir essas desculpas, infelizmente. Obrigada. Gostaria de fazer um questionamento aqui. Se houver um fato aí de posto que a senhora tem conhecimento, que vem de combustível adulterado, por favor, me passe, que eu encaminho diretamente para a Agência Nacional de Petróleo. E também existe um telefone do CRC, em todos os postos tem uma placa. Se vocês tiverem problema com combustível adulterado, tem que denunciar a ANP. Isso é muito importante, porque se vocês tiverem eu me coloco à disposição, eu levo essa denúncia adiante, porque isso é um fato muito grave, isso daí. Você está... Não, perfeitamente. Se a senhora tiver, eu me coloco à disposição, me passa, eu faço a denúncia, não tem problema nenhum. E é muito importante que os senhores consumidores façam as denúncias também, se entenderem que existe um risco daquele posto estar vendendo uma quantidade menor. E não sei se vocês sabem, quando vocês vão no posto, vocês têm direito de exigir uma aferição de bomba, para saber se aquela bomba está na medida correta. Isso daí é uma obrigação que o posto tem que fazer. Então, eu acho que vamos praticar a cidadania. Se existe um posto que está vendendo produto adulterado, denunciem. Eu estou embarcado nessa questão da legalidade, tenho feito isso amanhã, vou para São Paulo, e vou depois da manhã. Nós estamos trabalhando veementemente junto nessa questão. É muito importante que os senhores denunciem quando tiverem, que o carro saia falhando, esse tipo de informação. Eu não sei se vocês sabem, mas o RECAP
Nós temos, se vocês entrarem no site recap.org.br, nós temos um programa de monitoramento dos combustíveis que os postos pagam para que a gente semanalmente faça análises e mande os resultados para os postos. E os postos que passaram o ano inteiro dentro da conformidade recebem um selo. Eu não sei se tem algum posto até aqui na cidade que tem. Esse é um problema muito sério. Nós temos já 300 postos que fazem parte desse programa, que querem se diferenciar daqueles que vendem produtos que não estão dentro da qualidade. Tá, ok? Entrem no site do Recap, vocês vão ver um pouco do nosso trabalho. Nós também fazemos trabalhos na questão ambiental, na questão da legalidade e da qualidade. Tá, ok? Eu valorizo muito esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Isso é muito importante, que a mobilização social é que faz as mudanças. Eu acho que vocês podem contar com o nosso apoio, isso é muito importante. Isso daí está mudando a nossa sociedade. Ok? Tirar uma dúvida com o senhor. Existe um horário determinado para o caminhão de combustível estar abastecendo no posto ou é liberado qualquer horário? Liberado. De madrugada? É liberado. Não Liberado. Tem, só se algum município tiver alguma legislação que impeça. Mas existem algumas companhias hoje, muito pelo contrário, na cidade de São Paulo, as entregas normalmente são feitas de madrugada, para que não haja fluxo de caminhões durante o dia, para não atrapalhar. O que existe é restrição durante o dia. Tem companhia que faz a descarga sem estar ninguém no posto. Eu não faço nos meus postos, porque eu tenho todo um procedimento de descarga, de teste de produto de qualidade, de segurança, mas não existe nenhum fator impeditivo. Não, porque isso acontece em um único posto aqui da cidade. E aí houve uma... Ele é bandeira branca ou é bandeirado? Bandeira branca. E aí teve o pessoal do grupo ficou meio na dúvida. E aí eu falei que na minha época eu trabalhava com bandeira branca e a gente podia abastecer, sim. O caminhão pode. Chegava de madrugada. O que é normal é o posto de... A Shell tem muita... para maximizar caminhão e tudo mais, eles fazem entrega noturna. Bandeira branca não é uma coisa muito usual. Agora, eu não saberia te dizer se tem alguma coisa... De companhia grande, é normal. Se você vê o caminhão identificado, o Shell descarregando de noite, não vejo nenhuma normalidade. A gente também não está tendo uma quantidade de roubo de carga assim exacerbada. Já tivemos mais, porque isso é um problema, né? Porque o cara que rouba a carga, ele não vai... Normalmente ele não descarrega a luz do dia. Esse é um outro problema que gera essas distorções no mercado. Aqui no interior a gente tem roubo de carga, mas não é uma coisa... Já tivemos épocas piores, tá ok? Se tiver mais alguém que quiser fazer uma colocação, é importante, sinta-se à vontade, tá? Os donos de postos também, quem quiser. Eu gostaria de fazer também uma colocação. O governo do Estado sancionou uma lei que, se for detectado num posto equipamentos para fraudar a quantidade volumétrica, esse posto vai ter inscrição estadual cassada. Então, senhores, é muito importante denunciar. Entrem no site do IPEM, tem um telefone lá de denúncia, que eu acabei de receber do diretor do IPEM, que eles pegaram um posto em Várzea Paulista, próximo a Jundiaí, antes de ontem. Ele estava com equipamento para fraudar a bomba. E esses postos que forem detectados com equipamentos eletrônicos para fraudar a bomba, vai ter sua inscrição estadual cassada, e todos os demais postos do grupo econômico. Nós defendemos veementemente essa atitude do governo, pedimos para que eles fizessem isso, porque o combustível, nós entendemos, é muito difícil você saber a qualidade do produto que está colocando no tanque e a quantidade. Por isso que o Recap tem desenvolvido esses programas de qualidade, de certificação. Quando vocês passarem, quem quiser, eu até mostro depois para vocês os nossos selos de qualidade que tem nos postos. Porque não sei, eu vou ter que verificar se tem algum posto aqui na cidade que tem. Que é muito importante isso daí, distinguir o joio do trigo. Tá, ok? E denunciem, pessoal. Quem tiver indícios de fraude de combustível e de volume, façam a denúncia, isso é muito importante. Pode demorar um pouquinho para vir a fiscalização,
mas vão tirar esses agentes nefastos do mercado. Pode ficar à vontade. Só se identifica, por gentileza, tá bom? Meu nome é Adilson, quero falar uma boa noite a todos. Queria me dirigir realmente a representante do PROCON. Já que nós estamos falando aí no problema volumétrico, você compra uma quantia e recebe outra, a gente podia muito bem, o PROCON podia muito bem não esperar vir a denúncia, mas ele próprio fazer uma investigação em cima dos postos. Colocar realmente equipes aí para fazer uma aferição surpresa nos postos. Por que nós temos que esperar uma denúncia? Se vocês sabem que isso realmente é uma prática já utilizada, não vou dizer nos postos de Araras, mas nos postos de gasolina do nosso país, porque vocês não tomam realmente a providência de chegar no posto de surpresa com realmente a guarda municipal ou até a polícia militar junto e fazer a aferição de todas as bombas naquele momento? Olha, em primeira questão, o PROCON não tem hoje ainda, nós estamos buscando, se Deus quiser logo teremos, não temos fiscais na cidade, tá? Isso já foi levantado, nós estamos buscando, como bem disse, a gente não consegue vir hoje em dia, só o PROCON chegando e buscando essa aferição, às vezes ele não consegue detectar fraude. O PROCON teve, esse ano, eu participei do encontro de todos os PROCONs de São Paulo, onde teve um debate exatamente sobre o combustível. Hoje, para a gente conseguir isso, e o PROCON está indo atrás, não penso que o PROCON não está, mas não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. Para você conseguir pegar uma fraude, como ele bem disse, você tem que vir PROCON, GAECO, uma pessoa especializada, porque tem que fazer uma força-tarefa. Força-tarefa, feito. Exatamente. E isso, o PROCON está buscando, mas não é uma coisa fácil você conseguir. Então, assim, o PROCON realmente, como você bem disse, por que o PROCON não faz isso? Eu gostaria de poder, não só ir nos postos de combustível, mas poder estar dentro do supermercado, queria estar dentro da rua, dentro das lojas, e busco todo dia o melhor para a cidade e o melhor para o consumidor. Mas, infelizmente, nós não temos ainda a capacidade material, com pessoal, para realizar isso aí. Mas, com certeza, continuarei lutando para conseguir um fiscal para Araras. E, enquanto nós não temos, não quer dizer que não tem fiscalização. Só que isso vem de Campinas e isso leva um tempo um pouco maior. Mas, com certeza, é sempre bem-vindo. E, assim, eu quero te dizer que o PROCON, se pudesse, estaria em todos os lugares. Mas, volto a dizer, o PROCON tem que agir de ofício, como você bem disse, mas é muito importante a colaboração de todos. Com certeza. Tá? Então, porque eu gostaria de poder ir com vocês todos, não só o PROCON, ir junto com vocês e ir posto a posto fazer essa aferição. Então, mas o PROCON pode fazer isso de ofício? Pode, sem dúvida, mas com a força da população, do consumidor, ele ganha muito mais força. Com certeza. Muito obrigado pelo Só fazer uma colocação. Só esclarecendo o seguinte, o único órgão que tem competência legal para fazer exame em volumétrica é o IPEM. E o IPEM é o único que tem expertise para detectar essas fraudes em placa. Elas são muito sofisticadas. Para você ter ideia, hoje, eles estão usando software, mexendo no EPROM, nos chips, e na unidade medidora, só para... está entrando em vigor uma nova portaria 599, as bombas vão ser totalmente mudadas e blindadas eletronicamente. A partir do ano que vem, as bombas que forem fabricadas, não vai ter mais essa possibilidade de você fazer esse tipo de... Ele vai ter uma sistemática e vai ter um prazo para mudar as bombas no Brasil. Então, agora, se tiver uma dúvida, entre no site do ipem.gov.br, tem um telefone e denuncie, que rapidamente eles vêm. Eles estão muito empenhados em pegar isso aí. Ok? Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Deixa eu só fazer uma ponderação, Flávio, Alex, que eu fiquei em dúvida, que eu acho que foi dito aqui inicialmente que o próprio consumidor pode pedir o volume do combustível. Será que não seria o caso do nosso PROCON aqui na cidade tirar um dia para fazer isso? Porque já que o próprio consumidor pode pedir, de repente esse posto que está vendendo de uma forma mais barata,
É em função disso. E aí não depende de nenhum equipamento, é só para medir. Se você comprou 1 litro, se vendeu 1 litro. Pelo que eu entendi, o consumidor pode fazer. Mas será que o PROCON, representando os consumidores da cidade, não poderiam tirar um dia de surpresa e fazer esse volume da litragem e do preço pago? Eu sei da dificuldade com fiscais, mas nesse caso, quero que confira aí para mim o litro, enquanto PROCON mesmo. Sem dúvida. Poderia, pode, talvez faremos, mas volto a dizer, como você bem disse, porque não só o PROCON, nós precisamos de um movimento consumerista, como você bem disse, qualquer pessoa da população. Não precisa o PROCON fazer isso aí. Sem dúvida, o PROCON pode fazer também, mas cada consumidor... Não, você sabe quem pode fazer? Os gerentes de posto, que eles são obrigados a fazer isso, porque era... Não, mas ele não vai, se ele estiver junto, ele não vai. Não, você sabe por que eu estou falando? Só um minutinho. Meu nome é Paulo. Só para a pessoa que vai se inscrever, Elisângela, ela tem preferência agora, daí a gente responde. Só se identifica. Meu nome é Paulo. Eu acho que o PROCON, sim, pode fazer isso, sim. E todos os consumidores. Agora, eu não concordo de ele ter o dia certo de fazer. Ele tem que ser um dia aleatório. Porque que existe, em todo ramo de comércio, existe bandido. Sim. Tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas como aqui em Araras também tem bandidos. Tá? Então, eu acho que sim, o PROCON, se o nobre colega ele for fazer essa atitude, mas que faça, sim, aleatoriamente, sem data marcada, sem prévio anúncios, né? Porque que existe pessoas da nossa classe de revendedores de petróleo. Eu estou há 30 anos no ramo e a gente sabe que acontece isso, você entendeu? Isso vai contribuir e muito com a qualidade de produto, quantidade de volume nos tanques, entendeu? Se precisar que vocês quiserem ir no meu posto, no meu comércio, qualquer tipo de informações que vocês precisarem, eu estou à minha disposição. Muito obrigado, tá? Eu queria só colocar uma coisinha. Viu, Alex, só para esclarecer o seguinte, os caras que fazem essa marcotaia com o volume, eles têm um sistema de controle remoto. Então, se você chegar lá, na hora que você chegar, ele aperta o botãozinho. Tem alguns casos que ele abre uma gaveta e fecha, desliga. Então, para pegar esse tipo de fraude, tem que ser um técnico especializado. Muitas vezes eles têm que retirar as placas e mandam para análise no laboratório do IPEM para poder pegar. Então, não é uma operação muito simples de você... O mal intencionado não vai ser pego na aferição, porque a hora que você chegar lá, vai dar os 20 litros. Então, não que não tenha... Eu acho que você deve fiscalizar, acho que esse é o papel. Vai lá, ó, por favor, me tira uma unidade medidora, escolhe o bico, quero desse bico aqui. Eu acho que o comerciante sério, todos que estão aqui, vão aplaudir esse tipo de... Agora, vão aplaudir. Agora, se vocês precisarem de uma ajuda junto à diretoria do IPEM, eu tenho contato. Sexta-feira vou estar com o Dr. Márcio Elias, que é secretário estadual de Justiça. Existe um empenho do governador Geraldo Alckmin de, pelo menos, diminuir as fraudes no nosso setor. Como o Paulo falou aí, como todo setor, ele é formado por uma grande maioria de empresários sérios, mas tem uma minoria de gente que não age dentro da legalidade. E esses fazem um estrago muito grande. E muitas vezes acaba se generalizando, se tem uma categoria, trata todo mundo como bandido, porque alguns cometem ilícitos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas se vocês entenderem que precisam do IPEM, eu me coloco à disposição aqui. Eu tenho contato direto com eles. Eu vivo pedindo fiscalização. Quando eu tive com o governador em 2005... pedindo um rigor maior na questão de qualidade de combustíveis, nós fomos com uma turma de representantes do setor. Ele falou, olha, está acontecendo um fato que eu nunca vi na minha vida. Um setor vir pedir para ser fiscalizado. Para você ver o ponto que a gente estava vivendo naquele momento e está voltando agora novamente. Você concorrer com agentes que vê, naquela época, hoje a fraude é mais sofisticada, é mais na questão tributária, mas na época eles punham solvente na gasolina mesmo, punha álcool a mais na gasolina e punha água no álcool. E foi feita uma lei que começou a caçar a inscrição estadual, tal. Aí o que aconteceu? A criminalidade migrou
da adulteração para a sonegação fiscal, porque é mais difícil de você pegar, de materializar. Vocês falaram de fazer prova, aí é muito difícil você pegar ele cometendo ilícito. Então, com a adulteração hoje, com a sonegação, eles fazem uma empresa chamada barriga de aluguel. A distribuidora começa a não pagar tributos, quando está devendo 1 bilhão, 2 bilhões, ela larga aquela empresa e abre uma outra. É isso que está acontecendo. Vocês acompanharam a Operação Rosa dos Ventos em Campinas, já está em 6 bilhões e meio o que eles encontraram de débitos tributários para com o fisco. Isso daí é tributo que deixou de voltar para os municípios de ICMS. Desses 6 bilhões, 1 bilhão e meio teria voltado para os municípios nos quais venderam esse produto. Então, esse é um câncer que nós temos dentro do nosso segmento de combustíveis, que nós estamos tentando coibir e minimizar, mas não está fácil, viu? Eles são muito organizados e são muito rápidos nas mudanças táticas aí. Okay? Eu só queria colocar, só um minutinho, eu já vou deixar a senhora falar. Eu queria colocar um ponto onde aqui eu entendo, acho muito bom gostaria que o PROCON pudesse realizar tudo isso que vocês estão falando. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. O PROCON, dia e noite, a gente recebe denúncias, não só do combustível. Eu tenho problemas inúmeros com bancos, eu tenho problemas com telefonia, eu tenho problema com loja que não faz o que deveria, com alimentos. Então, o PROCON, ele está lutando dia a dia. Mas eu queria deixar claro que a gente não consegue do dia para a noite resolver todos os problemas. E para isso a gente precisa da população. Então, é lógico que o PROCON está lá e deveria, se eu pudesse, com certeza eu não fiscalizaria só o posto. Eu fiscalizaria a cidade inteira, que eu gostaria que a população tivesse o maior respaldo possível. Como bem disse o Paulo, existem várias pessoas que não trabalham na honestidade. Não só no combustível, quer dizer, não só no combustível, não estou falando que no combustível tem alguém, é que a gente sabe de fraude não em Araras, no país todo, mas em todos os setores. E é muito difícil a gente buscar conseguir resolver todos esses problemas. E por isso que nós precisamos desses movimentos que consigam levantar, porque talvez nós não vamos conseguir hoje resolver o problema do combustível. Mas se a gente conseguir daqui 1, 2, 10 anos resolver, já valeu a pena todos estar aqui. Então, eu queria dizer mais uma vez, o PROCON está aberto, o PROCON quer lutar com vocês, mas o PROCON não consegue abraçar tudo. Gostaria, mas eu não consigo. Muito obrigado, viu? Fique à vontade, tá? Obrigada. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Eliana. A respeito do que o senhor falou, sobre o controle remoto, eu gostaria de citar algo. Eu gostaria muito de saber qual que era o posto, porque se eu soubesse o nome eu falaria, mas eu não sei. Só que é o seguinte, teve um consumidor que se manifestou no Face e ele disse que o posto até então estava fornecendo combustível normalmente nos veículos, mas quando ele chegou com um galão de 5 litros para encher, o frentista falou assim: faz um favor, vamos naquela bomba ali. Ele falou assim: por quê? Não, vamos ali. Então, nem sempre tem o controle remoto, eu estou vendo. Porque no carro a gente não vê. O controle remoto é para roubar na medida. Quando o produto adulterado, o que acontece? Não, mas não é sobre o produto adulterado. Exatamente porque não ia os 5 litros de combustível. Foi isso que o consumidor ele quis relatar. Eu até gostaria de saber para me expor aqui. Mas normalmente, quando o posto não quer vender no galão, não é porque é o seguinte, ele pode desligar e ligar o aparelho a qualquer momento. Então, se ele tivesse que colocar no galão, ele fechava a gaveta ou apertava o controle remoto. Flávio, o que ela quis dizer é que nesse posto me parece que não é tão sofisticado. Estava só tipo uma bomba adulterada e a outra. É isso que a senhora quis dizer. Exatamente. Mas olha, não é o que acontece normalmente. As fraudes são um pouquinho mais sofisticadas, porque o IPEM faz visitas periódicas nos postos
e pode pegar isso aí. Agora, se você souber o posto, por favor, me dá esse... Se eu soubesse, eu vou se souber, verificar melhor no Face e ver se eu encontro porque o consumidor que relatou. a gente tem feito essas denúncias que a gente tem notícia, a gente tem encaminhado para os órgãos competentes no sentido de agilizar uma fiscalização, porque isso daí que a senhora está falando é ruim para esses senhores que estão aqui. Com certeza. Porque todos que estão aqui, colocando a cara aqui, eles com certeza não fazem isso, porque quem faz esse tipo de ilícito e essa atitude não vem se expor numa audiência pública. Aliás, você quando chegar num posto, pergunta para o frentista, você conhecia o dono do posto, você trabalhava ou não? Você falava... Então, é o seguinte, você chega num posto... É difícil conhecer. É que o dono que eu trabalhava, ele era muito amigo de todo mundo. Mas é difícil você conhecer. Mas você vê, pelo menos, porque tem posto que você chega, pergunta para o frentista, você já viu o dono do posto? Não, nunca... Tem posto que a gente não sabe nem quem nem é o quem dono. é. Então, aí, existe um indício, porque eu não sei, eu tenho postos e vou todo dia nos meus postos, eu vivo disso aí, trabalho, conheço meus funcionários, eu tenho 150 funcionários e conheço quase todos pelo nome. A gente tem bastante rotatividade e tal, e eu estou quase todo dia lá, todos me conhecem. Então, e aqui a grande maioria acontece isso. Agora, você vai num posto, pergunta para o frentista, você conhece seu patrão? Ele já veio aqui? Fala, nunca veio, sai desse posto e vai para outro. Nem que ele esteja com a gasolina bem baratinha, você está correndo risco ali. Tá? Outra coisa, é muito importante vocês manterem regularidade, sempre no mesmo posto, peçam nota fiscal, que é o único jeito de você ter uma garantia. Exatamente. Eu fui abastecer também num posto de bandeira branca e eu falei assim para o frentista, coloca R$50 de gasolina, que vem 12 litros, e me forneça a nota fiscal, por favor, porque assim como nós pagamos o nosso imposto, que nesse país é um absurdo, eu acho que eles também podem pagar o imposto também, né? Seria até justo. Não, o imposto da gasolina já é pago na fonte, o posto já não... Você está entendendo? Agora, o frentista ele abasteceu o meu carro, aí ele veio e entregou a chave, obrigado, ia dando as costas. Eu falei, e minha nota? Ele, e a nota? Ele olhou para o outro frentista e aí ele mandou o outro frentista tirar a nota. Exige nota fiscal sempre. Esse é um direito do consumidor. Tem que exigir nota fiscal. Sempre, sempre. Isso aí então, o posto é obrigado a... Então era isso que eu queria expor. Eu agradeço a atenção de vocês. Ok, eu que agradeço. Obrigado. O que eu ia falar em relação a fazer aferição, na época em que eu trabalhava em Americana, a gente também sabia quando o IPEM estava na cidade. Então, rapidamente a gente ia fazer aferição nas bombas para ver se estava tudo em ordem, para eles chegarem e está tudo em ordem. E eu fiz naquele dia uma aferição em todas as bombas, estava tudo em ordem. No outro dia o IPEM foi lá e ela não estava mais. E a gente tomou uma multa, na época. Não me recordo, acho que 5, 6 mil reais. Foi lacrada a bomba, tudo. Então, às vezes, é preciso que os próprios gerentes ou dono de posto, quando não se tem gerente, faça isso semanalmente. Porque, às vezes, não é problema, não é o dono do posto que está fazendo isso daí, é a máquina. Então, isso daí acaba lesando nós, consumidores. Então, não é culpa de vocês, é culpa da máquina. Simples assim. Então, se todos eles colocassem assim, toda semana é obrigatório fazer a aferição das bombas, eles não teriam problema e nós também não, né? Não, isso é uma coisa recorrente, quase todo mundo faz, mas, na verdade, o que eu falei de problema de bomba, não é menos 100 ml. O cara que rouba no volume, ele rouba 1 litro, 1,5 litro cada 20 litros. Ele rouba 10% do... Então, é diferente o erro de medição do dolo. Então, o que aconteceu no seu posto foi uma falha. Agora, o que eu mencionei aqui, tem gente que usa o roubo volumétrico como modelo de negócio para ganhar dinheiro. Então, eu sei que acontece. Esse que não é o caso ali, e não é o caso da grande maioria. Pode ficar à vontade, se identifica, tá? Boa noite, meu nome é Jefferson. O diretor do sindicato sugeriu pedirmos nota fiscal no posto. Sempre que a gente pede a nota, eles nunca dão.
eles dão um cupom fiscal. E a gente sabe que isso não é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. A nota fiscal, no regime tributário dos postos, é o seguinte, ela é um espelho do cupom fiscal. O que andou rodando aí no Facebook, na internet... Não tem nada a ver com é o pagamento do imposto. Porque eu sei que o posto o dono já paga... O que vale é o cupom fiscal. Se você tiver precisa para uma empresa, você pode pedir nota fiscal, o posto, o que ele vai fazer? Tem que digitar manualmente os dados do cupom e fazer a nota fiscal. Mas, na verdade, ele tem que mencionar o número do cupom. O que vale fiscalmente no posto é o cupom fiscal. Mesmo estando escrito, não é válido como nota fiscal? Como que é? Não. Cupom fiscal, ele é uma nota fiscal. Ele tem número de registro, tudo. Se o cara te der um recibinho, não vale como nota. Agora, o ECF-SAT, ele vem com um código de barra, um E-Code embaixo. Ele é um cupom fiscal eletrônico emitido pelo SAT, que é um sistema que está vigente desde janeiro do ano passado no estado de São Paulo. Então, ele tem valor fiscal, aquilo lá é o que vale, efetivamente. Tá? Então, peça um cupom fiscal. Agora, não aceite recibo, peça um cupom fiscal. Ele tem um código quadradinho de barra embaixo, tem os dados do posto, o volume, tem o número de autenticação, o número do SAT, tudo registradinho, bonitinho ali. Tá? Muito obrigado. Fica à vontade. Só esclarecer, desculpa seu nome? Jefferson. Cuidado, na hora que pedir o cupom fiscal, se vier escrito não é válido ou está escrito requisição, não aceite, denuncie. Entendeu? Vem o valor da gasolina. Paulo, mas vê lá, veio o valor da gasolina, do preço pago? Não, né? Ele vem. Não o preço pago. Ah, tá, porque acho que a discussão maior... Ele vem no cupom fiscal, ele vem a quantidade de imposto que recolhe. É a carga tributária. Isso, ele vem o preço de custo, a quantidade de litros e o preço final pago. Tá, acho que porque o nosso nó gordo, eu acho, vai ser a questão do valor pago para que a gente consiga pacificar essa questão. É que eu queria só esclarecer. Claro, fica à vontade. Alguém tem mais algum pronunciamento, alguma colocação? Fiquem à vontade. Da mesa, alguém quer fazer algum esclarecimento final? Doutora Deise, que hoje está caladinha hoje. Fica à vontade, doutora. Boa noite a todos. Eu agradeço o Alex, representando aí o PROCON de Araras, a nossa querida representante Simone do movimento, Lisângela, desculpa, ao presidente da sessão, Dr. Jackson, ao Flávio, a todos vocês que aqui estiveram, né? Foi uma discussão em alto nível. Eu acho que hoje eu falei pouco, Jackson, porque hoje eu só quero ouvir, né? De segunda-feira a gente fala até 4 horas da manhã aqui, é muito normal, mas hoje é o dia de vocês falarem. E é muito importante que nós façamos esse debate e procuremos juntos uma solução, né? Aqui nós escutamos várias ideias e eu acho que é importante esse bate-papo para a gente conseguir avançar, né? Acho que é importante, acho que é isso que a sociedade espera, né? Que nós sejamos modelo em tudo. E eu acho que a sociedade hoje ela é assim mesmo, ela cobra o político, ela cobra o comerciante, ela cobra... E é o direito do cidadão. E essa aqui é a casa do povo, onde nós vamos ouvir desde os empresários, que nós também representamos aqui, porque todos aqui são o povo. Então, nós vamos ouvir a todos. E a discussão provavelmente não vai terminar aqui. Acho que nós teremos outra audiência, né, para sentarmos e conversar. Aí vai um assunto, vai ainda haver as fiscalizações e todo o trabalho do PROCON, o trabalho do movimento, trabalho do sindicato e o trabalho aqui da Câmara também, que está sempre aqui ouvindo vocês. Muito obrigado pela participação. A gente sempre aprende muito em audiência pública, viu? É um grande aprendizado para a gente. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Flávio, para suas explicações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, eu fico feliz, eu acho que isso é um exercício de cidadania.
me coloco à disposição. Eu vou deixar meu cartão para vocês. Eu trabalho incansavelmente no combate a fraudes e tal, e gostaria, eu quero fazer uma interface melhor com vocês. Eu vou vir até mais aqui para a cidade. Aqui, infelizmente, eu trabalho com 90 municípios. Esse trabalho que eu faço é um trabalho voluntário. Eu tenho minhas empresas, eu tenho minha família e tal. Eu estou aqui, são quase 10 horas da noite, mas eu acho que isso aí é uma prioridade na minha vida. Eu acho que a gente tem que fazer e me coloco à disposição, principalmente a questão de ilegalidades. A gente vai esclarecer. Eu vou dar uma devolutiva para isso aqui. Me coloco à disposição. Realmente, a gente vai esclarecer tudo isso daí. Se tiver alguma coisa irregular, eu sou o primeiro a ir contra qualquer tipo de iniciativa. Agora, como eu falei, a gente precisa tomar alguns cuidados para fazer uma análise. Então, eu vou começar a analisar a cidade com mais carinho. A gente faz levantamento de preços. A própria ANP, quando ela detecta alguma coisa, como eu falei no início, porque eles têm um sistema, um software, que eles pegam esse paralelismo de preço e tal, e eles colocam um radar lá. Se isso ficar continuamente dessa forma, eles deflagram investigações. Tá? Então, vocês fiquem tranquilos que a coisa também não corre assim. Agora, como você falou, o crime de cartel precisa ter comprovação. Então, eles abrem uma investigação, muitas vezes, abre-se investigação de cartel em cidades que os donos de postos nem ficam sabendo, eles são investigados e tudo mais. Hoje no Brasil tem 160 investigações de cartel no nosso setor. Eles fazem investigação, a grande maioria é arquivada, mas existem casos que são encontrados ilícitos, realmente, de fato. Então, nós não somos cúmplices desse tipo de atitude, nós repudiamos e, mais uma vez, me coloco à disposição, principalmente no tangente adulteração, sonegação e roubo de medida. Tá ok, pessoal? Eu vou deixar meu cartão com vocês aí, vou deixar com você que é representante, mande um e-mail para mim, meu telefone celular está aí, e a gente tem procurado alertar as autoridades. É um pouco desanimador que a gente tem visto que o crime organizado está cada vez mais organizado. Não sei se vocês acompanham, o presidente da FECombustíveis fez uma declaração semana passada no Rio, já tem se mapeado perto de 150 postos, onde tem a mão, o cotovelo ou o pé do PCC dentro. Então, o crime organizado tem usado o nosso setor para lavar dinheiro e para fazer dinheiro para manter o crime organizado. Isso é lamentável, mas é uma realidade que eu tenho que reconhecer aqui. Eu não sei se há aqui na cidade, se tiver algum... Eles normalmente não ficam em cidades pequenas, com 30 postos, porque eles ficam muito visíveis. O PCC gosta de trabalhar em cidades bem grandes, como São Paulo, que tem milhares de postos, onde eles podem se esconder, cometer os ilícitos. Enfim, lá em São Paulo, para você ter ideia, a ANP fecha o posto hoje, amanhã o cara está aberto, sem rompe lacre e tal, o negócio é um buraco um pouco mais embaixo. Mas, enfim, eu fico muito feliz de ter podido participar disso aqui. De qualquer forma, como você falou, essa mobilização já trouxe um ganho aí. Como eu te falei, pelos números que eu vi aqui, ele é um pouco diferente do que vocês reportaram aqui, mas eu estou vendo por uma fotografia da ANP. Mas, enfim, nós vamos acompanhar isso aqui de perto. E eu vou dar devolutiva técnica, vou pedir para o nosso jurídico responder a vocês. E para quem que eu tenho que entregar essa devolutiva? Pode endereçar a comissão para a Câmara Municipal, o presidente, ele já vai saber o assunto. Bom, eu vou pedir para algum de vocês, senhores aí, ô Paulo, eu peço para você fazer esse encaminhar aqui. Pode ser ao presidente da Câmara Municipal, não tem problema, só colocar o assunto. Comissão de Assuntos Relevantes Combustíveis. Não, perfeito, eu acho que se tiver um canal, a gente vem aqui. Sim, Flávio, cidade pequena aqui, a gente acaba... Tranquilo, inclusive, olha, vocês falaram aqui, eu acabei falando tanto, mas todos têm notas aqui com valores bem mais altos do que vocês botaram na bomba em São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que realmente
e ver o porquê que os distribuidores vendem tão caro aqui. Qual que é o motivo? Porque deve haver algum motivo para vender mais caro do que em outros lugares. Eu não sei. Agora... Quê? Esse é um... Na verdade, vocês vão estar ajudando os revendedores. Eles daqui a um tempo vão ter que agradecer vocês aí, que talvez eles consigam comprar mais baixo o preço e repassar na bomba. E vamos ver se a gente consegue emplacar o self-service também e abaixar um pouquinho mais. Nós vamos brigar por isso também, ok? Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Alex, diretor do PROCON, fica à vontade para as considerações finais. Eu queria agradecer a participação de todos aqui, acho muito importante, principalmente o movimento Olho na Bomba, que eu acho que foi quem deu o pontapé inicial de todo esse contexto. Agradecer o Jackson de Jesus, doutora Deise, muito obrigado pelo convite. E eu queria dizer a todos que o PROCON, esse problema que está sendo levantado aqui, o PROCON recebe todo dia. Esse é o trabalho do PROCON. E não só no combustível, em todos os setores. Então, o PROCON está trabalhando diariamente para tentar que as relações de consumo sejam mais justas, mais honestas e mais transparentes. Mas, como eu disse no começo, o PROCON precisa da população. O PROCON precisa que todos participem, busquem, para que às vezes você não vai conseguir num primeiro momento. Você não vai conseguir você foi lá e resolveu o seu problema. Mas com a união de todos e buscando, nós vamos conseguir lá na frente, não só diminuir o preço da gasolina, que é o desejo de todos, mas é conseguir que as relações de consumo sejam verdadeiras. Como o Flávio disse no começo, ele falou que os postos tentam ser, que agora o movimento está sendo diferente, que as pessoas estão buscando, indo nas ruas, e hoje em dia o fornecedor também melhorou muito. Não só o consumidor melhorou buscando, o fornecedor também percebeu que se ele não for transparente, ele não permanece mais no mercado. E é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar exatamente esse equilíbrio entre consumidor e fornecedor, e que as coisas sejam transparentes, e quando ela não for, eu sei que todo mundo queria que o PROCON resolvesse isso no dia, mas o PROCON precisa de armas, e quem pode dar essas armas para o PROCON é a população, é o consumidor. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Bom, vou deixar a Elisângela, depois ela fala no finalzinho, tá? É com grande satisfação que nós realizamos essa audiência pública, mas eu tenho aqui que externar, talvez, uma tristeza minha particular. A gente vive num país tão rico, com tanta corrupção, com tanta malandragem, e agora os donos de postos, realmente, vocês terem vindo aqui demonstra realmente uma seriedade da parte de vocês. Mas falando agora para o Grupo Anjos, do Grupo Olho na Bomba, o movimento de vocês ele começou tão grande e tem que continuar. O povo brasileiro não sabe a força que tem. Estava até agora ali falando, é igual um boi que fica dentro de um cercado de um arame com 1 milímetro de espessura. Se aquele boi soubesse a força que tem, ele faria o que com a cerca? Ele se libertaria. Só que o povo brasileiro ainda ele é acomodado, ele fica lá igual aquele boi do pasto, não se unem, não dialogam, não conversam. Notem vocês que nas redes sociais, quando o grupo falou da questão dos combustíveis, choveu o comentário, de todo tipo, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer um trabalho realmente sério, você vê que diminui. Então, gostaria aqui de parabenizar o Grupo Olho na Bomba, o pessoal que não faz parte de nenhum grupo, que veio aqui realmente para assistir, para prestigiar, o pessoal dos postos, esperamos uma resposta realmente, para que a gente consiga, junto à população, demonstrar a seriedade dos postos na cidade. Porque tem um ditado que fala, somente quem lida com o público, a mulher de César não basta ser fiel, ela tem que se mostrar fiel. E talvez com essa explicação, com essa resposta desse requerimento que eles têm
para protocolar, a gente possa aguardar para podermos fazermos um juízo de valor entre empresários e entre consumidores. Eu sou consumidor, vocês assim o são, então eu espero que a gente consiga, de fato, chegar num consenso. Mas, novamente, eu acho que a gente tem, enquanto povo, se mobilizar de uma forma realmente para que a gente consiga mudar esse país. Tenho vergonha da classe política da qual eu faço parte, tenho sim, assim como talvez os senhores tenham vergonha da classe de revendedores de postos, e assim talvez como vocês, como consumidores, também tenham vergonha de alguns atos. É só um tom de desabafo, mas eu prefiro fazer parte de um grupo pequeno, mas de pessoas interessadas, do que de um grupo grande sem interesse algum. Um grupo pequeno e forte pode ter certeza que é muito mais forte do que um grupo grande. Era o que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo comparecimento de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, que deve um diálogo, estaremos aqui ainda, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. A Elisângela, gente, a Tavaleira, vai dar a última palavrinha, tá? Ó, eu quero agradecer todo mundo, em nome do nosso grupo Olho na Bomba, e deixar uma coisa bem clara aqui, que quando eu falei em cartel, nenhum desses que estão aqui participavam, tá? Nenhum deles. Eu nunca sentei com eles para trocar preço, falar o horário ou coisa parecida. Mas existe sim na cidade. Obrigada a todos. E assim, nós não vamos parar, porque se vocês conseguiram abaixar só um pouquinho, vocês conseguem abaixar mais. E a gente vai lutar até o fim. Nhaba.